Bem-vindos ao ambulatório de egressos. Bem-vindos ao ambulatório de egressos da Clínica Médica. Casos bons hoje, não foi? Vamos resumir? Então é o seguinte. O primeiro é um senhor que teve aqui há 2 semanas com um quadro de IC descompensada. Ele estava com terapia medicamentosa pouco otimizada. E aí é que a gente fala, né? O IC descompensa por 3 principais causas. A primeira é má aderência ao tratamento medicamentoso. E a má aderência pode ser porque não está usando remédio, pode ser porque está consumindo muito sal, muita água, ou pode ser porque passaram o remédio de um modo inadequado. Então esse paciente estava com a medicação pouco otimizada. E aí ele estava realmente com edema de membro inferior, estava muito congesto, estava com muita dispneia. A gente mandou para o pronto-socorro, porque percebam que quando ele tem um excesso de líquidos, inclusive a parte do intestino está com congestão, ele não consegue absorver de modo adequado. Então eu consigo fazer furosemida via oral? Fica mais difícil. Então ele precisou fazer furosemida endovenosa, compensou, só que não compensou o suficiente para ir para casa. Ficou internado 3 dias, voltou e agora está ótimo. Só que qual era a queixa da esposa? Doutor, é porque ela está com a pressão muito baixinha, 8/5. E é aquela coisa, o enalapril é um antihipertensivo, só que a gente usa como terapia para IC. Eu vou tirar o enalapril? Preferencialmente não, só se ele tiver realmente uma hipotensão sintomática. E aí a gente estava vendo que ele estava sequinho até demais. E ele saiu daqui com furosemida, um comprimido 2 vezes ao dia. Quando a gente viu, estava seco, não tinha nada na ausculta respiratória, não tinha nada de edema em membro inferior, pulsozinho filiforme. O que é que vai acontecer daqui a pouco? Ele vai secar demais. E ele seco demais, tem líquido dentro do intravascular? Não. E ele começa a fazer hipotensão. Então a furosemida é uma medicação que está classificada como um antihipertensivo, só que o efeito dela é tirar volume. Se eu tiro o volume demais, eu vou fazer hipotensão. Se o paciente está hipervolêmico, vai baixar um pouquinho mais a pressão, porque vai tirar um pouquinho do volume. Então a gente manteve as medicações que mudam a mortalidade e retirou a furosemida. Por isso que todo paciente que interna com quadro de IC descompensada precisa estar aqui no retorno ambulatorial com 1 a 2 semanas, preferencialmente após uma alta hospitalar. Isso é importante. Tá? Segundo paciente foi quem foi mesmo, meu Deus? Tá certo. É um senhor de 80 anos de idade que internou com quadro de IC também descompensado. Né? Edema de membro inferior, tudo mais. Foi de alta, voltou, mas sem exames complementares. A gente tentou ver as coisas, a pressão estava tranquila, estava relativamente bem medicado. Só que aí, quando coloca o esteto no peito, um sopro sistólico. Aí você vai procurar o sopro sistólico e vê que no foco mitral, principalmente irradiado para a axila, tem um sopro muito mais audível, muito melhor audível. O ictus cordis forte, com 2, 3 polpas digitais e desviado para a esquerda, quase na axila. Então mostra realmente uma hipertrofia ventricular. Aí você perceba, ele tem uma síndrome de insuficiência cardíaca. Mas qual é a causa? Não sei. Será que ele tinha alguma IC, seja por cardiopatia isquêmica, seja por hipertensão, seja lá o que foi? Dilatou o ventrículo. E dilatando o ventrículo, as cúspides da mitral se afastaram, ela não consegue captar do modo adequado e fazem insuficiência mitral secundária à dilatação? Ou será que ele tem uma insuficiência mitral primária, importante, que dilatou o ventrículo esquerdo e gerou uma hipertrofia excêntrica? Não sei. Então, nesse cenário, quem veio primeiro, um ecocardiograma pode ajudar a gente nessa investigação. A gente pediu um ecocardiograma para ver e provavelmente um senhor de 80 anos, hipertenso, dislipidêmico, ex-tabagista, não vai escapar possivelmente de um cateterismo para afastar a etiologia isquêmica da jogada, tá? Então, a gente otimizou a terapia medicamentosa e é só vocês pensarem, peraí, se eu tenho um ventrículo esquerdo e na sístole a aórtica abre e a mitral fecha, e a mitral não está fechando porque tem uma insuficiência mitral, então sempre eu tenho um fluxo de sangue de onde tem mais pressão para onde tem menos pressão, eu preciso pensar que a pressão no átrio esquerdo é sempre menor do que a pressão na aorta. Então o que é que vai acontecer? O sangue vai voltar. O ideal sempre na insuficiência mitral com um tratamento clínico é otimizar a vasodilatação. Então ele estava com enalapril 10 mg 2 vezes ao dia, a gente aumentou para 20 mg 2 vezes ao dia, fez um retorno precoce com ecocardiograma, se Deus quiser ele consegue fazer, e a gente consegue otimizar ainda mais a terapia medicamentosa dele. Como último paciente, uma senhora, fofíssima, né? Que aí ela tem 77 anos, hipertensa, diabética, dislipidêmica, que tinha uma fração de ação de 28% com déficit contrato segmentar. Déficit contrato segmentar significa que um segmento do coração está batendo menos que os demais.
que isso provavelmente é a principal causa etiológica de insuficiência cardíaca no mundo, que é a etiologia isquêmica. Ela fez um cateterismo, tinha um ataque triarterial e acabou fazendo uma revascularização miocárdica cirúrgica. E a partir do momento que eu trato a causa, e eu trato efetivamente a IC como síndrome, com terapia quádrupla otimizada, ela vai melhorando a fração de ejeção. E o dela foi bonito de ver. É uma paciente que provavelmente devia estar internando muito e tudo mais na época, até porque 28% de fração de ejeção é um déficit sistólico realmente importante. E aí, ela foi de 28 para 41, e no último eco que ela trouxe agora, 49%. Então, se eu tenho 49% de fração de ejeção, se eu não a conhecesse antes, eu diria que isso é um IC, fração de ejeção levemente reduzida, que está entre 40 e 50. Só que o dela era 28 antes. Então, isso significa que ela recuperou ou melhorou. Então, isso é o IC, fração de ejeção recuperada. Que eu digo isso quando eu tenho pelo menos 10 pontos de aumento, ficando acima de 40% de fração de ejeção. Era abaixo de 40, subiu para ficar acima de 40 e subiu 10 pontos. No caso dela, se eu suspendo terapia medicamentosa, que ela estava reclamando da quantidade de remédio, que ela tomava um punhado de remédios, então se a gente suspende, acontece o que aconteceu no estudo que foi feito. Então eu pego os pacientes que recuperaram a fração de ejeção, metade eu tirei medicação, metade eu mantive. Com os que tiraram medicação, metade voltou a ficar com IC, fração de ejeção reduzida, mostrando que IC tem controle e não tem cura. Então, no caso dela, ela está bem, está reclamando dos remédios, mas são os remédios que estão fazendo com que ela fique bem. São os remédios que fazem com que haja o remodelamento ventricular reverso. Então, ela vai melhorando o ventrículo, vai melhorando a função sistólica, e ela não consegue mais ficar sem essas medicações. Provavelmente, se a gente suspender as medicações, ela vai ficar mal. Tá? Outra coisa também é a função renal, porque ela tem um FA. Ainda por cima tem um FA. Então, imagine que uma fibrilação atrial, o átrio perde contratilidade e a paciente perde 20% do débito cardíaco. Isso é uma das responsáveis, inclusive, para a descompensação clínica dessa paciente. Então, o que é que acontece? Pela FA, só por fato de ter IC, 77 anos, então ela já tem um Schatzvask, que é o mnemônicozinho, que é o score que a gente usa para avaliar o risco de fenômenos tromboembólicos, muito alto. Só o fato de ter 75 anos, mulher e insuficiência cardíaca, ela já ganha aqui 2 pontos da idade, 1 ponto de ser mulher, 1 ponto de insuficiência cardíaca, ganhou 4. Hipertensa, tome mais 1. Diabética, tome mais outro. E aí, o que é que acontece? A gente tem que fazer um novo anticoagulante oral, porque ela não tem lesão valvular. Então dá para usar um novo anticoagulante oral. Só que ela tinha um clearance acima de 50, estava usando rivaroxaban na dose cheia, caiu para clearance de 40, 35, a gente tem que corrigir a dose do novo anticoagulante oral. Se cair muito mais, o ideal é usar a apixabana, que dá para usar numa dose um pouco menor, tá? Então, é isso, casos muito bons, muito interessantes, que deu para a gente treinar muita coisa aqui. E vamos ver se eu consigo fazer o treinamento nos